Gente, já chego informando uma coisa boa. Eu acho que eu consegui salvar a live para postar no IGTV. Eu acho que eu consegui. Fiquei feliz agora. Eu acho que eu consegui salvar a GTV. Eu acho que eu Gosto, consegui. gosto, gosto muito. Vai ser fantástico. Eu queria ter feito isso com a outra, mas não rolou. Vamos esperar um pouquinho o pessoal terminar de entrar, Adri? E aí a Tá gente já bom. volta. Mas eu Vou vi que beber mais muita marca água, gosto. que antes trabalhava só com carne, hoje está se remodelando e está investindo na linha vegana. E eu achei muito bom. Eu acho muito difícil você, né, sair da sua vida com carne carnívora e para você se tornar vegana. Eu sei que é um passo gigantesco, Muito mas vale grande. super a pena, porque eu já fiquei mais Vale mesmo, de gente, um recomendo. mês. Isso é pouquíssimo tempo, mas já fiquei mais de um mês sem de jeito nenhum comer carne e eu senti um benefício gigantesco no meu organismo, principalmente porque Ô, eu sou ô, toda, né? Si, a Mari tá falando que tem um aplicativo que salva as lives. Bom saber, eu vou procurar, eu vou anotar agora, Sabe o nome, juro pra você, Mari? ó, tô aqui, ó, vou anotar agora Eu não... que tem um aplicativo para mim pesquisar. Gente, mamãe pegou mais água pra mim, adoro. Vou real pesquisar. Porque. Deixa eu ver uma coisinha aqui que estão me pedindo o link para entrar Oh, na, meu na live. amor! Minha eterna Calma aí, que eu vou chefinha. Te chamar. amo, Nice. Vou chamar de novo Saudades. aqui, pessoal. Cadê? Que app é Ai, esse? O Luca tá perguntando. Ele também quer saber. eu vou pesquisar e eu sabendo eu posto lá nos stories sem falta. Porque eu acho que é super válido, super bacana. Obrigadão mesmo. Oi, minha É... princesa. Gente, eu tive a melhor gerente do mundo. Hoje eu tenho a melhor supervisora do mundo. Só Sou para muito linda. informar, gente, podem sentir inveja, porque Aprendi se tem uma muito. mulher que é sensacional como líder, porque ela não é chefe, ela é líder, tá? É a Anice. A Anice é sensacional. E a Elaine, que também tá agora junto. E olha, as duas fantásticas. Trabalhei com todo Dri, mundo aí, gente. Oi, Sol. Eu, fala. posso soltar a próxima pergunta ou você quer finalizar mais alguma coisa do assunto anterior? Deixa eu finalizar. Mais fácil. Só pra realmente que a gente não ficar com tantas pontas soltas. Então é isso. Foi feito, né? Provavelmente eles estudaram o mercado e eles viram essa tendência se fortalecendo. O consumidor ele tá mais consciente, ele tá se preocupando muito mais com a saúde. As pessoas estão olhando isso, estão mais saudáveis, as pessoas estão procurando mais saúde. É a tendência da saúde do corpo e a saúde do meio ambiente. Então, as empresas que conseguirem se reinventar e inovar, elas as primeiras vão, tipo, vai se destacar. E quanto mais rápido também elas fizerem essa adaptação, melhor vai ser para elas, porque é muito legal. Cresce os olhos do consumidor. E isso você, além de você abrir o seu leque, de você conseguir alcançar mais pessoas, de você tipo, falar com mais, tipo, você aumenta o número de clientes que você tem. Também você cresce diante dos olhos de cliente, de muito, de todo mundo, sabe? Todo mundo te olha, as outras empresas também te olham e falam, interessante, tá indo certo. Então, é aquela coisa, também você não pode fugir muito do que é a empresa. Tipo, falando realmente da Seara. Eles estão vendendo produtos que não fogem muito do que eles já faziam. Eles têm nuggets, eles Sim. têm hambúrgueres, mas agora eles se reinventaram. Estão fazendo também para vegetarianos para atender um outro público. E isso não é só falando dos vegetarianos. Você pode reinventar o seu produto e diferenciar ele para atrair e conquistar um outro público
sendo qualquer outra coisa. Às vezes você diferencia o produto, o objetivo dele. Você tem um creme de cabelo, faz para cabelo cacheado, aí faz uma linha para cabelo liso. Então, tipo assim, é aquela coisa, Sim, é se adaptar, mas nunca perder a sua identidade. Isso que a gente foca muito. exato. Não, Que é não, não, importante, não, né? não inventar tanto e se perder. Porque aí você já se perde, não sabe para onde vai, não sabe mais como falar com o Você seu muda público. totalmente de empresa, Exato. né? Quando você muda a identidade. Você mudou, perdeu a identidade, não sabe mais o que você vende, não sabe mais com quem você fala, você não sabe mais onde está o seu público. Então, esses são os cuidados que a gente tem que tomar quando for se reinventar. Mas sim, gente, se reinventem. É a melhor coisa que uma empresa pode fazer. É não ficar estagnada. Acompanhar as mudanças do seu público e do seu do Sim, consumidor. É essencial isso. ok. Quem vai para o Ó, digital. Tô adorando isso pra mim, vai para o digital. aproveitando no mundo empreendedor, quais os benefícios que o marketing pode trazer para o empreendedor? Então, a gente falou um pouquinho disso, né, no começo, mas vamos lá Sim. ressaltar e falar mais um pouquinho mais, né? Falar um pouquinho mais. Então, Tem alguma coisa que você realmente fala assim, não, isso é essencial. essencial, essencial. Então, gente, vou falar pra mim. Eu, Adriele, eu vejo como essencial mesmo para uma empresa, para um empreendedor ou para qualquer, né, uma empresa já estabelecida, é a criação de conteúdo. É literalmente você ter um conteúdo para divulgar. Quando a gente fala assim, criação de conteúdo, ou como a gente chama, marketing de conteúdo, que é quando você cria um conteúdo próprio e divulga isso. Como? Vou usar dois exemplos aqui. Um que é a Nubank. Falo isso porque eu acabei de fazer um trabalho sobre a Nubank e eu estava realmente vendo isso, o conteúdo, a criação de conteúdo deles, o marketing de conteúdo deles. Eles têm um canal no YouTube onde, além deles fazerem vídeos, tipo, no tom certo, falando para o seu público, explicando como funciona o aplicativo, como funcionam as coisas lá dentro no banco, como o cliente se acha, tudo mais. Eles também têm um blog onde eles falam sobre matérias sobre o mundo financeiro Sim, de forma mais leve, que representa a empresa, né? Porque o Nubank é um banco, uma instituição financeira completamente digital, inovadora e tudo mais. Mas o que acontece? Eles criaram um conteúdo. Tem um vídeo deles que eles falam sobre IOF, a taxa de IOF dos bancos. Eles explicam o que é isso. E aí eles compartilham isso nas outras redes sociais. E aí o que acontece? Com a criação, eles criaram conteúdo, divulgaram conteúdo e depois compartilharam nas suas outras redes sociais. O público deles viu o conteúdo, se identificou com o conteúdo, achou interessante o conteúdo e compartilhou esse conteúdo também nas suas redes sociais e tudo mais. O que acontece? O marketing de conteúdo, ele é muito importante. Eu vejo isso como uma das coisas mais importantes que você pode fazer no mundo, literalmente no digital, ainda mais agora que as empresas elas estão no digital, todo mundo está no digital. Por quê? Quando você tem um conteúdo legal, as pessoas, o seu público compartilha, que é onde você incentiva o seu. Eita! Peraí que eu engasguei aqui. A sua mídia espontânea, que é quando você não precisa divulgar a sua empresa, quando o seu público autodivulga para você de graça. Ele está falando de você para todo mundo, mas isso é através de conteúdo. Um outro exemplo de marketing de conteúdo, meus amores, é o que a dona Cintia está fazendo nesse exato momento. Ela tinha um objetivo ela tem um objetivo X dela, né? E aí ela falou, como é que eu vou fazer isso? Vou trazer através das lives, vou criar conteúdo. O conteúdo vai ser o quê? Lives. Mas eu vou falar o quê? Se tá todo mundo falando de live, vou fazer assuntos totalmente diferentes. Eu sei os assuntos que virão, fiquem ligadinhos, estão ótimos. E aí ela teve todo um começa a falar com outras planejamento por pessoas. trás. Exato, teve todo um planejamento certinho. Ela fez certinho, gente, fez tudo bonitinho. Está Ela teve a tendo agora, ideia, na ela verdade. planejou e criou um conteúdo e a gente fala assim, teve resultado? Teve. Por quê? As pessoas, elas se identificam. É muito mais fácil quando você já tem um conteúdo, monta um conteúdo e para o seu público interagir com você.
E aí você cria um relacionamento com o seu público e automaticamente o seu público vira compartilha você, vira mídia espontânea. Eita. O que é super bacana. Dá uma Exatamente. alavancada gigantesca. Sim, e Gigantesca. aí e é o que eu falo, tipo assim, pra mim, hoje, uma coisa que não pode faltar é o marketing de conteúdo. É você falar com o seu cliente de formas diversas, mas sem perder a sua essência. Obviamente, gente, Eu não se perde a imaginei que essência. A gente tem que ter realmente muito iria cuidado. tomar uma proporção esse projeto e fez assim, ó, bum, um boom gigantesco que eu não esperava. E tipo assim, o retorno é muito rápido, chega a ser até assustador às vezes, né? Quando você está, né, em um nível e aí do nada dá esse boom que não tem incluso na tua vida o marketing, Exato. dá um retorno Isso é muito o. rápido. E isso Exato. acontece tanto para o seu benefício quanto malefício, né? Porque se você não realmente agir de forma certa, pode acontecer aquele primeiro assuntinho de que, tipo, você se queima por um bom tempo e você fica marcado por isso. Exatamente. Dri, Bom, quer na minha responder concepção é as isso. perguntas, Dri, aqui? O Eu vou Prado ser fez uma sincera com aqui. você. Eu tinha separado 3 perguntas. Uma interligou com a outra, que não faz nem sentido eu te perguntar agora, porque era o que você considera essencial no marketing. Ai, meu Deus. Um assunto ligou no outro e casou, né? E Sim. eu realmente eu não sabia que ele ia ter ligação, mas ele teve uma ligação Muita. fantástica. Deixa eu responder aqui o Prado. Dri, com a mudança de comportamento das pessoas, pós-pandemia, os salões de beleza devem seguir o caminho de atendimento VIP e ir ao cliente para ter menos risco de aglomeração. Então, isso vai depender, a gente vai ter que ver como é que as pessoas vão se comportar e como. E também tem um outro fator externo muito importante, que é como o governo vai fazer para a gente começar, para vocês voltarem a trabalhar. Sim. Salão de cabeleireiro não é uma coisa realmente, gente, não é uma coisa essencial, não é um bem de consumo, é serviço, é consumo, obviamente, mas não é uma coisa assim de, não é Não comida, entra gente. na categoria do Então, essencial, entra não, na categoria da exato, nossa vaidade, né? exato. Então, Essencial eu para acho nossa que assim, vaidade, para o nosso ego. muito provavelmente as pessoas elas vão sair dessa pandemia com um pouco mais de cuidado. Talvez isso não dure muito, mas as pessoas vão ter um pouquinho mais de cuidado em ficar perto das outras pessoas, de tossirem, pessoas vão ter um pouquinho mais de cuidado com a higienização e tudo mais, vão evitar, sim, acredito que muitas pessoas vão evitar aglomeração. Então, vai ser tudo uma estratégia. Se você tem um suporte, você tem pessoas, você tem como fazer isso, de ir até as pessoas, sem ter essa mecânica e tudo mais, e quiser apostar nisso, é legal, é bacana. Porque realmente vai ter uma outra, um grupo, uma quantidade de pessoas que vai preferir esse serviço mais VIP, por E assim vai ficar por um dizer. bom tempo, na verdade, né? Exato, Essa de atendimento a domicílio, né? E não ir exato. até o local que tem aglomeração. Só que E aí tem o outra pessoal, a questão gente vai ter também. que, infelizmente, se reinventar também até para isso, né? Quem Exato. não tinha o hábito de fazer atendimento a domicílio, hoje vai ter que optar por isso, tanto pela sua proteção quanto do seu cliente por conta da aglomeração, né? A aglomeração não faz só mal para o cliente, faz mal para o profissional também, né? Exato, mas também tem outros fatores que a gente tem que pesar muito. A pessoa também que não quiser muita aglomeração, vai ter gente que vai preferir o VIP, vai também ter gente que não vai querer ninguém dentro de casa, de ficar recebendo Sim, visita. Então também tem que ser pensado nisso. Mas se vocês tiverem suporte, separar um grupo de pessoas para fazerem isso, ou separarem horários, agendamento, tudo mais, porque também isso gera um custo, vai ter que ver se realmente as pessoas vão querer pagar, se você tem público para atender, porque
conhecendo o salão de vocês, não é um público, vocês não atendem a classe C, então é um público que paga alto. É um serviço muito VIP. Se chegar alguém na tua casa e fazer uma coloração e um serviço pagado 500, 600 reais no serviço, é alto. Então, tipo assim, aí tem a locomoção da pessoa até a casa. Então, tipo, tem outros N fatores que vocês têm que ser muito bem calculados antes de vocês optarem mesmo por esse caminho. Outra coisa que realmente vocês podem fazer no começo, uma que vai diminuir um pouco o movimento, as pessoas vão pensar um pouco nisso, nem todo mundo vai voltar É que a é sair de novo, casa. né, pra todo mundo. Exato. Vai ter Vai um dar uma processo de segurada em todos adaptação. os lados. A gente vai ter um processo de adaptação. Então, uma coisa também que vocês podem optar é diminuir a quantidade de pessoas. Realmente trabalhar com um horário. Tipo, olha, é horário marcado e acabou. Não tem Realmente, essa de apareceu aqui. Apareceu, vou uma atender, boa. apareceu, vou atender. Não. Horário marcado. Por quê? Porque a X quantidade de pessoas Fazer um atendimento que a gente mais pode exclusivo atender. mesmo, né? Exato. Isso vocês também passam segurança para as pessoas, né? Porque vocês vão estar cuidando da saúde, não só dos seus clientes, mas principalmente do seu funcionário, porque se o seu funcionário não está doente, se o seu funcionário está doente, você não tem mão de obra. Se você não tem mão de obra, você não tem lucro. Então, você cuida da saúde do seu cliente e você demonstra também que você está cuidando da saúde do seu profissional. Isso também é muito importante quando a empresa demonstra que ela cuida do seu funcionário. Os clientes também percebem muito isso. E tem essa percepção, se a empresa cuida, leva em consideração do ambiente como é o ambiente de trabalho do funcionário e tudo mais. Então, algumas opções que vocês podem seguir, alguns caminhos, que eles têm que ser realmente pensados e pensados com cuidado. É uma coisa tipo, difícil da gente. Realmente, gente, é muito difícil você falar com certeza o que vai acontecer. Já falei isso, é um cenário que a gente está vivendo ainda. Então, quando tudo isso acabar, é que a gente vai realmente analisar. Falar, agora a gente só está colhendo os fatos. Vai ter uma mudança muito drástica. A gente está caminhando sim para uma mudança. Vai ter uma mudança de comportamento muito grande. Mas não tem para onde fugir. Mas como realmente vai ser essa mudança, a gente não tem como saber agora. Vai descobrir pelo caminho, só viver para poder noção. A gente saber. consegue ter uma noção, mas saber mesmo só daqui a alguns Pode meses. ser que amanhã ou depois acabe essa pandemia e fique tudo ok e o pessoal não se assuste tanto. Até porque, da mesma forma que o pessoal demorou para se adaptar, para entender a gravidade da situação, pode ser também que eles sejam muito rápidos para desadaptar do que teve, né, de dano. É o impasse, na verdade, né? A gente não sabe, a gente imagina. Quem tem consciência, quem tem uma responsabilidade, imagina que vai ser assim. Mas quem não tem, quem vive de oba-oba, pode ser que tenha um comportamento totalmente diferente e finge que nada aconteceu, finge que tipo, foi como um sonho, né? Acordou, dormiu e acabou. Mas eu tenho fé. Aquele momento, eu também tenho a minha tenho fé, eu tenho a minha fé e vai ter muitas mais conscientes na vida. Não, mas eu tô falando assim, eu tenho fé na minha humanidade. A Ana acabou de falar assim, acho que após a pandemia também as pessoas vão prezar mais por higienização dos locais. Sim, eu também acredito e eu tenho fé nisso, que o comportamento até do brasileiro vai mudar um pouco. Porque algumas pessoas vão levar isso para a vida, tipo, de lavar a mão com mais constante, lavar a mão com mais vezes, usar máscara se estiver doente. Quem não tinha esse hábito. Quem não tinha esse hábito, por quê? A gente está passando por isso. E é aquela coisa, depois de 20 dias, se eu não me engano, você fazendo a mesma coisa, ela vira um hábito. Sim. E aí tem isso, se você tá lavando a mão todo santo dia, vai ficar isso na sua cabeça, o seu cérebro vai gravar. Então eu acredito sim que as pessoas, depois que tudo se acabar, vai ter uma preocupação maior. E com a higienização eu espero, eu torço, eu tenho fé nisso. Eu, por exemplo,
quando no começo da pandemia, eu acabei sofrendo bastante, porque eu já tinha esse hábito de toda hora lavar a mão. Faço um atendimento, lava a mão. Faço um atendimento, lava a mão. E tem vários clientes que percebem esse hábito. E só que assim, pra mim é difícil lidar com isso, porque se eu não lavasse a mão, eu sentia até dor. É bizarro, é um toque, na Eu sei, verdade, né? eu também E tenho. aí eu, eu já tinha essa situação de, tipo assim, de sentir até dor se eu não lavasse a mão, parecia que a mão não ia fechar. É tenso Você para quem sente tem a mão esse suja, probleminha, né? Você esses toques, sente, eu né? sei. E só piorou, porque assim, aí eu queria lavar mais ainda a mão, tipo, e já era demais. Não era uma Não, coisa normal, né? não, eu Mas sei. eu Mas aí, o que que eu faço? Eu entendi que, ó, eu tô exagerando muito, né? Tá machucando já minha mão, tá abrindo, tá sangrando, né? Mas eu fico feliz do pessoal entender a importância da higiene. Não, Faz esse parte, negócio de tá? lavar a mão, a gente sabe, né, gente? Eu também tenho essa mania. Eu lembro uma vez, foi muito engraçado. Eu tenho um costume de chegar do trabalho, eu vou pro trabalho de ônibus, obviamente, né, gente, né? A vida. E a primeira coisa que eu faço é lavar a mão. E às vezes, eu chego, deixo minha bolsa e vou lavar a mão, vou direto pro banheiro, ainda mais porque minha mesa ela é perto do banheiro. E aí teve uma vez que a minha Eu coordenadora, tenho o hábito de chegar e lavar a ela mão me também. parou. Ela veio, assim, começou a falar comigo e eu comecei a me dar um treco. Eu tava sentindo a minha mão já. Aí eu falei, deixa eu lavar a mão. Eu falei, deixa eu só lavar a mão rapidinho. E eu tenho É a isso mesmo, gente. necessidade, né? Eu fico caçando pra lavar a mão. Tanto até chegar em casa também, já lavar a mão e tudo mais. Eu queria falar uma coisinha, gente. Acho que o Paulo falou assim. Você vai ser minha marqueteira. Parabéns pelo crescimento. Eu sempre torci pelo seu sucesso. Obrigada, Cíntia, pelo. Uau! Tu falou uma palavrinha Obrigada aqui mesmo. agora. Foi ótimo. Mas eu preciso explicar uma diferença para vocês sobre o que é um marqueteiro e o que é um marketólogo. Vamos lá, a diferença. Sim, gente, não estamos falando da mesma coisa. Por quê? O marqueteiro é todo profissional de outra área, jornalista, um advogado, um publicitário. Você, sim, é uma marqueteira, porque você tem uma Sim. outra profissão e você usa de estratégias do marketing atualizadas ou não. Às vezes, gente, isso aqui, ó, é base, tá? Vocês estão vendo uma mancha aqui atrás de mim? É maquiagem. Acontece. Sim, eu caí de cara não caí de cara na parede. Voltando. Não caí de cara na parede, foi o restinho da maquiagem quando você aperta. As meninas vão entender. Sabe quando você aperta a maquiagem ela voa? Foi isso. Faz parte. Faz parte. Mas voltando. O marqueteiro é o termo que a gente usa para falar de todo o profissional de outras áreas que usa estratégias de marketing para se promover seu produto. Às vezes são estratégias já ultrapassadas, ou às vezes são estratégias atuais, mas nem sempre são estratégias com o verdadeiro conhecimento e a aprofundação do assunto. O marketólogo, esse sim é o verdadeiro profissional de marketing, é aquela pessoa que estudou a profissão, a pessoa que é formada, a pessoa que realmente estuda o mercado e que realmente tem o conhecimento da área. Então, às vezes, por isso que eu falo assim, não me chama de marqueteira. Mas, tipo Eu assim, a gente. brinco, gente. Tem É uma um brincadeira costume já. interna. Eu falo que ela é minha marqueteira. E aí ela fala, eu sou marketóloga. Você pode falar que eu sou uma profissional do marketing, mas não marqueteira. Aí, mas é uma brincadeirinha interna, É, né? Mas mas é tem uma uma. diferença, né? Mas, tipo assim, já se foi a época que sim, algumas pessoas sensíveis, realmente muito sensíveis, que, tipo, você chama um profissional de marketing, de marketeiro, ele vai te olhar de cima e embaixo e. Sabe? Mas é um jeito legal também. Mas quando. É aquela coisa, peraí, deixa eu dar um exemplo. Se chamar um publicitário de publicitáriozinho.
É mais ou menos. Não Parece que é, tá não, diminuindo o cargo da pessoa, a exato. profissão da pessoa, né? Mas não é, na Exatamente. Aí verdade, algumas né? pessoas veem isso, mas também tem que E a ter na falta de cabeça que nem todo informação mundo também, sabe. né, Dri? Que Exatamente. A falta de tem gente que informação. não Nem todo sabe a mundo tem esse diferença. conhecimento. Exato. Mas Sim, estou aqui falando para vocês. Essa é a diferença. E não seu colegas de profissão. Não se sintam ofendidos quando forem entendido. chamados de marqueteiros. Não Expliquem a é. diferença de forma educada e bonitinha e vida que segue. Mas eu não ligo, não. É marqueteira, marketóloga, é claro, depois que você explica, você espera que a pessoa fale, né? Tipo, te trate da realmente. É gostoso, gente. É muito É que a bom gente isso. tem um hábito, né, de colocar eira em todas as profissões, né? Cabeleireira, Uhum. marqueteira, tudo eira no final, né? Então fica mais Não, mas é. fácil, você entende, né? Uma linguagem mais simples, mas tem real diferença, né? Não, realmente uma diferença, mas a gente entende. Tipo assim, é uma coisa que dá pra se entender. Mas existe a Sim, diferença. Mas não é uma coisa que, tipo assim, tem gente realmente que infelizmente leva isso muito pro lado pessoal. E tem gente que é de boa. Lida sim, como vida que precisa, segue. né? É, exatamente. Dri, você tem É, mais alguma pergunta para colocar em questão? O pessoal tem alguma dúvida para perguntar? Conseguiu tirar dúvida de muitos? Lógico, assim, a parte técnica mesmo foi o que eu falei em um story que eu fiz. A gente não precisa saber de tudo, a gente precisa saber o essencial, independente da área que seja. Se for sua área, você tem que saber tudo, né? Tem que ser um mestre, um perito naquele assunto. Mas quando não é, quando é para se adaptar na tua área, você tem que saber só o essencial. exato. Eu queria falar só um pouquinho rapidinho, de um pouquinho mais de marketing digital, gente. Pode falar, fica à vontade. O que que acontece? Eu realmente aconselho você que está empreendendo, já, ou vai começar a empreender, já tem uma empresa estabelecida, meu, só vai. Vai atrás de curso, se especializa. Hoje o consumidor ele tá no digital. E você, como empresa, como tem que estar ali também. E hoje, tipo assim, a evolução que a gente teve, a internet ela trouxe possibilidades para a gente muito grandes. Além da gente conseguir falar exatamente com o nosso público, com o público em questão e tudo mais, a gente também consegue mensurar isso. É, Existem plataformas diversas para ajudar na administração. Existem cursos maravilhosos também, cursos gratuitos no Google e tudo mais, para você aprender a divulgar o seu produto de forma bacana, de forma legal. E sempre assim, gente, se o máximo se você é uma empresa já estabelecida, ou tá pensando em começar a empreender ou não, gente, consulta, realmente, faz uma consultoria de marketing, é super importante. Às vezes você tá pecando em coisas tão pequenas que você não tá conseguindo promover o seu produto. Uma coisa que eu escuto muito as empresas falando putz, estou jogando, fazendo promoção no Google, fazendo promoção pelo Google, fazendo promoção pelo Facebook, fazendo promoção nas redes sociais. E eu não tô tendo o resultado que eu quero. Às vezes o seu erro, às vezes o seu erro é Rodri, deixa eu pequeno aproveitar. e você não consegue perceber isso. Oi. é, eu não vou citar o nome da empresa nem do empreendedor, tá? Mas teve uma Uhum. vez, você tinha me comentado que uma empresa X, você vai lembrar por conta da situação, estava fazendo errado, que ela estava querendo contratar uma empresa de marketing, mas ela, não era esse o caminho que ela tinha que traçar primeiro, que ela primeiro tinha que é, Ela estava contratar. querendo contratar uma empresa de publicidade, na verdade. Ela estava querendo contratar um serviço de uma agência de publicidade, achando que o problema dela Sim, era a divulgação. E na verdade não era. Na verdade, ela não precisava de uma consultoria, de uma assessoria de publicidade e tudo mais.
ela na verdade precisava de uma consultoria e uma assessoria de marketing, porque o problema, alguns problemas que ela tinha e que ela não conseguia atingir o resultado que ela queria, estava na defasagem do marketing interno dela. Ela não tinha literalmente um marketing interno, um planejamento interno. Ela não sabia lidar com seus funcionários, ela não tinha um planejamento estratégico, ela não tinha uma precificação correta. E aí ela acreditava fielmente que o problema dela era a publicidade. Publicidade. E não que ela não Isso acontece em muita empresa, né? Nossa, muito. As pessoas não entenderem a diferença de publicidade e de marketing. Eu confundi, na verdade, aí na hora de falar com você. Não, mas tudo bem, mas realmente acontece muito isso. As empresas, elas têm elas, não só as empresas, as pessoas mesmo confundem o que é marketing e o que é publicidade. Não que um seja melhor do que o outro, não. Mas os dois trabalhando juntos é sensacional. Exato. Só que o que acontece? Antes de você... A publicidade, ela cuida muito mais da imagem e da promoção do seu produto. E da sua imagem e tudo mais. O marketing, ele te dá um olhar mais interno, mais estratégico, mais... literalmente interno. Ele vai te falar onde você está errando na sua estratégia de vendas, da forma como você está na sua estratégia de relacionamento com o seu cliente interno, com o seu funcionário, onde você está pecando na sua cadeia de suprimentos. Então, o que você está fazendo de errado com a sua precificação? Por que você não está gerando por que você não está gerando um lucro correto? Então, é toda uma investigação interna, empresas especializadas que fazem toda essa investigação para realmente saber qual que é o problema da empresa. Sim. E aí, então, aí é aquela coisa, não é que uma assessoria publicitária não seja importante. Sim, gente, ela é muito importante, ela tem o seu valor, ela tem a sua importância, sim, dentro de uma empresa. Mas, às vezes, não é esse o problema da empresa. Não é Ou não é o momento, né? Não é o momento. Exato. Às vezes é essencial, sim, a função do publicitário, né? Dentro da empresa. Sim, muito. Mas primeiro tem uma regrinha aí, vem um marketing antes e depois... Vem um pouquinho antes. Aí entra naquela perguntinha que eu tinha falado, o que vem de vir primeiro, né? O que é essencial, né? Tem que dosar. Tem. Mas é bom você ter esse olhar, realmente esse olhar interno. Eu me perdi. Eu adoro, né, gente? Eu me perco muito fácil. Eu sou imperativa, então não consigo ficar parada assim. Pra mim, eu sou muito elétrica. Mas sim, é muito importante, porque às vezes o seu erro é muito interno. É o que a gente fala. É melhor você arrumar a casinha primeiro dentro e depois você arruma fora. Porque às vezes você vai arrumar fora, a casa não tá... É aquela coisa, nossa, a casa é linda, maravilhosa por fora. E quando você vai olhar por dentro, tá tudo mofado, tá tudo quebrado, tá tudo errado, tá tudo tá uma imagem errada, né? Exato. Só que a imagem certa na estratégia errada. Exato. O que acontece? As pessoas acham que... As empresas acham que o que tá bonito ali é o que as pessoas vão ver. E às vezes não. O consumidor, ele vai olhar para dentro, sim, da empresa. Ainda mais porque o seu profissional, o seu funcionário, ele é o seu maior divulgador. Então, se ele falar mal de você, quem é que vai falar bem? Como é que isso vai Cuida chegar de quem tá dentro. Cuida de lá de dentro, né? O do funcionário, do computador, para depois você... Isso. Pra depois e tem muita empresa que foca muito nisso, né? E você vê empresas crescendo gigantescas e por conta de um funcionário bem tratado, na verdade. Exato. Né? Tipo, o funcionário é feliz, acontece, priva de tanta coisa. Se o empreendedor soubesse da importância que tem de
prezar pelo seu prestador de serviço, pelo seu funcionário, Nossa, muito. para isso gerar Fazer uma resultados gestão. positivos, né? A Eles gestão de investiriam pessoas é muito muito mais, importante. eles investiriam muito, porque um funcionário feliz, ele trabalha feliz, ele dá resultados, né, bons, positivos Aí, e traz lucro para o empreendedor. uma coisa que as pessoas falam assim, nossa, até olham assim, tipo, de canto quando a gente fala, mas às vezes o que para você é só um benefício para o seu funcionário, é tipo, a pessoa ali vê, nossa, eu tenho plano de saúde, eu tenho um VR legal, eu tenho um Gympass, eu tenho desconto num monte de coisa, e papapá, eu faço, eu não vou sair da empresa. Eu não saio dessa empresa, eu visto a camisa, eu faço, Às trabalho, eu vezes o vou salário lá e nem é bom, né? pronto. Mas os Às vezes benefícios não é, compensam, exatamente. Só que aí o que traz um acontece? Um olhar. conforto. Exato. Aí, às vezes, tipo assim, as empresas investem muito nisso, não só para terem essa visão lá fora, para serem bem vistas, porque é bom quando você tem essa divulgação do seu próprio funcionário e Sim, tudo mais, que você atrai novos profissionais. Então, acho quando essencial. exatamente, É o você primeiro atrai feedback. pessoas, exato, as pessoas vão querer trabalhar com você, os profissionais irão procurar a sua empresa para trabalhar, Sim. porque tem um histórico todo ali bacana e tudo mais. E isso é muito bom, gente, porque quando você retém um funcionário, você economiza muito, muito. Parece que não, mas sim, gente, mandar funcionário embora e contratar funcionário é muito caro. E as empresas gastam muito com Odri, isso. eu aprendi em uma. Eu não lembro se foi uma palestra, um workshop que eu fui, que existe formas até para você demitir alguém. Porque, às Sim, vezes, o empreendedor tem que entender que nem sempre, por exemplo, eu não estou servindo para a empresa porque eu sou ruim. Não é isso, né? Eu não sou ruim, eu não estou naquele momento. E eu achei lindo, na verdade, a forma como a pessoa citou de uma demissão. Olha, você é bom, você é excelente no que você faz. Hoje, infelizmente, você não está cabendo mais na nossa empresa. Não é porque você é ruim, você é muito bom. Mas eu acho que tudo se inicia e tudo se finaliza. Se iniciou um ciclo, se finalizou um ciclo, e futuramente você pode retornar. Mas hoje eu acho que você não está se adaptando mais. E não é por falta de capacidade, eu acho que você deveria investir em outro lugar, porque você tem potencial. Tipo, você não precisa diminuir a pessoa, falar assim, ah, você não presta, você não é um bom funcionário, você não é isso, você não é aquilo, para você demitir uma pessoa. Ela não está se exato. encaixando mais por aquele período, porque se a pessoa passou 10 anos dentro de uma empresa, vai me dizer que o funcionário é ruim? Não, ele Exato. é bom, só que ele não está mais se encaixando naquele ciclo. E é uma É que coisa tão simples, e às existem vezes você fatores. demite a pessoa de uma forma errada, e aí isso dá um reflexo dentro da empresa que, ninguém vai entender assim, não, ele foi bom durante 10 anos. Não, ele foi uma bosta, ele me demitiu de qualquer jeito, ele falou de tal forma comigo. Lá não é bom, porque você se dá ao máximo e quando é para te demitir, nem lembra que você existe. É mais ou menos isso que acontece em diversas empresas, né? Exato, Não, tem. tomou, não tem a Ah, responsabilidade afetiva nem na hora da demissão. E a gente tem que ter, né? A gente tem que ter cuidado com as palavras, tem, tanto na não. contratação quanto na demissão. Não só nesses dois pontos, a gente tem que ter muito E cuidado no para quando período, você né? for falar, enquanto você é o seu funcionário. Eu falo por experiência própria, minha primeira chefe, ela me tratou muito mal, aconteceu uma coisa que eu não tive culpa, e automaticamente ela me culpou, e ela me Sim, constrangeu na frente de 5 diretores da empresa, uma empresa de um nível nacional, assim, tinha 16 anos, eu levei isso para minha vida e nunca nunca mais nem tipo nem tinha um para ela, assim, aquilo peguei para mim, e falei, eu nunca vou tratar uma pessoa desse jeito. Se eu sim. tiver alguém, tipo, se eu Exemplo, chegar ao nível de ter, se eu chegar ao nível de ter pessoas trabalhando no meio, tipo, nessa hierarquia, mas assim, eu já vi situações onde as pessoas gritam com seus funcionários,
lidam, às vezes realmente, gente, é estressante. Trabalho é estressante. Você lidar com pessoas é muito É estressante. muito difícil. E nem todo mundo tem essa capacidade, tem isso de natureza de lidar com outro ser humano com mais facilidade. A Adri falou aqui de investir que as empresas às vezes acham que investir em treinamentos é dinheiro jogado fora. E realmente não é, gente. Não é. Às vezes o Você está investimento investindo no seu funcionário, né? exato. Você está E não investindo na só sua empresa, consequentemente. exato, e não só treinamento técnico, de vem aqui aprender a mexer nesse sistema, vem aqui aprender a fazer isso, olha. Não só isso, às vezes um treinamento financeiro, um treinamento de comportamental, de gestão, de tudo Sim, isso é muito, agrega muito. Porque você sim, investe no seu funcionário para ele poder render. Literalmente isso, exato. render. Exato. É uma forma Quanto até de mais prender um funcionário, né, contigo. Todo mundo, retém, quando você você tá acaba feliz, você retendo o tá funcionário. tem. É aquela coisa, tipo, já vi também muitas pessoas recebendo propostas maiores, salários, de outras empresas, mas decidindo ficar na empresa que elas estavam, não pelo salário, mas pelo ambiente de trabalho, pela forma como eles eram tratados pelos Leve. gestores, exatamente. Já vi muito isso acontecer, como também já vi pessoas saírem de uma empresa na primeira oportunidade porque não eram bem tratadas. Isso acontece Sim. também Por isso a muito. importância, porque às vezes o empreendedor vai lá e fala o quê? Ah, agora é o momento de contratar o marketing. Tipo, nada tá dando certo, só agora eu vou contratar o marketing. Quando na verdade tem que ser bem primeiro, bem antes, para justamente não acontecer essas coisas, chegando nessa situação. Eu não vou Exato. começar a falar de empreendedorismo, porque senão eu vou ficar aqui, ó, que aí é um assunto que eu gosto. Exato. Tipo, mas isso acontece muitas vezes. A pessoa, tipo, não sei mais o que fazer. Aí contrata uma pessoa de marketing Aí realmente para contrata. lidar com essa parte. Aí entra o profissional de marketing, começa a olhar, começa a ver, começa a pesquisar. A pessoa fala, meu Deus. Exatamente, o profissional entra em colapso, porque às vezes é muita coisa, muita coisa para mexer. E às vezes Por também. isso que é importante a educação, né? Se a gente tem um Exato. mínimo Mas de uma coisa também que educação, acontece muito em qualquer área que a gente é for trabalhar, a gente consegue lidar melhor com situações, a gente consegue crescer com isso. aquilo, né? É importante. E é importante também a gente ter a mente aberta para poder entender as outras profissões. É igual eu falei, você não precisa saber de tudo, você não tem que ser perito no assunto, você precisa saber o essencial. E às vezes o essencial afeta no seu, né? Sim. Peraí que minha bateria deu 10 minutos aqui. Deu 10%. Deixa eu colocar pra carregar. Mas uma coisa também que a gente se depara muito é com resistência da chefia, da parte, sabe, do diretor, Quem tá essa acima, né? parte aqui que às vezes é muito difícil de lidar. Eu lembro que teve um professor que me trouxe um case pra gente estudar sobre uma empresa onde eles foram contratados para fazer toda essa investigação e tudo mais. E falando com todos os funcionários, tipo, colocaram várias estratégias de endomarketing, de pesquisa e tudo mais. E aí eles descobriram, tipo, depois de 2 meses pesquisando, estudando toda a empresa, eles descobriram que, na verdade, o maior erro da empresa estava no dono. Então. E aí, como é que faz? E o dono era totalmente resistente, então, tipo, não tinha, não. Eles E fizeram eu o que acho eles que a podiam maioria fazer. das empresas pecam nisso, né? Exatamente. O Porque Paulo senão acabou de citar, de contratar um terapeuta, um psicólogo e tal. nossa, Eu gente, acho é importante dentro de uma sensacional. empresa. Eu acho muito importante, mas eu acho mais importante é, ter esse acesso, primeiramente, em quem está acima, que é o empreendedor. O empreendedor tendo uma boa educação, uma boa estrutura em todos os aspectos, ele reflete. Porque é igual um pai e uma mãe. O filho se espelha no pai e na mãe, certo? O funcionário vai se espelhar no seu líder. Então, para você ter pessoas que andem com você, que caminhem com você dentro de uma empresa, você tem que ser exemplo.
E quando você não é exemplo, vai refletir, porque tudo é espelho, tudo vai refletir na sua atitude. Por isso, do empreendedor ter conhecimento para mim, eu acho essencial, sabe? Essencial. Mas, concordo. Mas é realmente isso. A gente tem que ir a fundo, gente. É aquela coisa. Eita, eu tava lendo alguma coisa aqui. A empatia faz parte também. Concordo com você. Vai. Gente, concordo simplesmente com você. Entre diversos setores, né, na verdade, quando o assunto é empresa. Sim, são N profissionais, então às vezes você não precisa só para alcançar um resultado, você precisa trabalhar com todos os seus funcionários dentro da sua empresa. Desde a pessoa que está lá dando a cara do vendedor, até o RH, o gestor, o financeiro, a administração. Quando todos esses departamentos, quando você consegue fazer com que todos os departamentos trabalham juntos, o resultado é totalmente diferente. Você realmente tem uma empresa fantástica. Exato. É difícil, gente. É muito Sucesso difícil, porque no negócio. lidar com muita gente, ainda mais pensa, numa empresa com mais de 300 pessoas é complicado. Mas é muito legal. Eu não sei quem foi que falou aqui de contratar um terapeuta ou um psicólogo. Foi o Paulo Gente, que comentou. isso é muito legal. Eu vou falar, né, a empresa onde eu trabalho, eles têm esse suporte. E quando eu soube, eu falei, caraca, que sensacional. Eu achei, tipo, eles têm gratuito esse suporte. Eu falei, sensacional. Eles estão cuidando da saúde mental, que é uma das coisas que tá, né, mais prejudica o funcionário também, além, obviamente, da saúde, gente, saúde do corpo e tudo mais, mas saúde mental também é uma coisa que a gente precisa citar, porque a depressão tá aí. Sim, é a doença do momento, né? É moda até, se tornou moda. Nem mais uma doença. Exatamente. Então, se você pode, como empresa, né, dar esse suporte para o seu funcionário e tudo mais, é muito bom. É ótimo. Por que a Adriele não quer sair de jeito nenhum? Recebeu proposta aí no meio da live de trabalho e não quer aceitar? Porque ela tem todo um suporte, né? Ela tem todo um benefício. Tem, não vou mentir não, minha chefinha. É um funcionário feliz da NIS. E eu vou falar para vocês, exatamente isso. Tá aqui a Nice, que não a Nice sempre não me deu deixa mentir. muita estrutura pra gente, né? Exatamente. Eu tive 3 empregos até sempre hoje. que precisou, sentou, conversou, tentou solucionar. Você trabalhou muito pouco tempo com a Elaine também, mas você ainda pegou também, você sabe que... Não, ela como líder. Ela na posição de líder. Elas sabem a importância. Vamos sentar, vamos conversar, vamos alinhar, vamos tentar resolver da melhor forma, vamos adaptar aqui, vamos fazer isso aqui. E isso é muito importante. Porque às vezes a gente fala assim, que nada, é puxação de saco, é não sei o quê. E não é, né? Na verdade, é uma forma de gratidão pelo bom trabalho do seu líder. Exato. Isso reflete muito. Acho que a Aline está falando isso. Ela atua em uma empresa para buscar formas de motivar os funcionários e ao iniciar foi nítido que a falha era justamente vinda dos donos. É o que realmente a gente separa muito. Mas o que acontece também, gente? Dá para se entender o porquê disso. Normalmente, quando você vai lidar com alguns empreendedores, pessoas que são donos de empresa, são pessoas que às vezes não têm todos os estudos formados, são pessoas que estão ali, que sempre estão há 40 anos fazendo isso da mesma forma e acham que é desse jeito. Não tem realmente a mente fechada. Sempre fez daquele jeito, sempre deu certo. Não tem o conhecimento de que as coisas mudaram, que as coisas evoluíram. Então é difícil. Hoje você ainda vê empresas que não usam um sistema de software para
para ajudar na administração, ainda está fazendo tudo num caderninho. E esse tipo de Eu pessoa, acho que você vai nem pode tentar ser falar de considerado assuntos empreendedor, na interessantes. verdade, né? Porque Hã? o empreendedor, ele, a função de empreendedor, ele carrega um legado que, cara, desde da inovação a tudo isso que a gente está falando que tem que ser aplicado dentro de uma empresa. Eu não sei nenhum nome dado exato para uma pessoa que tem atitudes contrárias. Eu não vejo como empreendedor. Empreendedor, ele faz muito mais do que a gente imagina. Bem mais, O empreendedor tem uma responsabilidade grande. Obrigada, linda. Adorei o elogio. Mas é muito bom. E também pode ser que esses empreendedores, né? Já que a gente está falando, não saibam lidar com situações pelo que eles viveram antes, né? Porque tem muitos que Exato. empreenderam hoje, mas eles foram funcionários e aí eles apanharam ali, teve uma gestão pesada e refletiu para ele na empresa dele ser assim também, né? Então, é que não, Entre é realmente diversos isso. Não, aspectos, né? Tipo, diversos são pessoas. setores, complicado. É que assim, eu acho que assim, são pessoas que não conseguiram acompanhar a evolução Também, que a gente tá vivendo e que a gente sim, viveu. Que a gente viveu e que a gente está vivendo. A gente está em constante transformação, constante evolução. Então, são pessoas que estagnaram. Normalmente, você pode perceber que a faixa etária é diferente dessas pessoas. sim, São pessoas que aprenderam de forma diferente, aprenderam de outro jeito, aprenderam na forma, ó, é o produto, é isso, tipo, ainda estão lá no marketing, né, o marketing 1.1, 2.2, tá ali, ó, é o produto e antigo, pronto. Tão ali, ó, o produto e pronto, é isso que eu tenho, você quer, não quer, tem quem queira. É mais ou menos isso. sim, E não acompanhou a evolução. É claro que a gente teve uma evolução muito rápida, né? Foi aqui, já era, a internet, depois que a internet chegou, as coisas voaram. anti-tsunami. Foi, exatamente, voaram e a gente vive cada coisa, tipo, impossível. Coisas que há alguns anos nem imaginava que ia acontecer. Hoje em dia a gente tem na palma da mão. Então, aí você sente, aí você consegue, aquela coisa, aí você sente a diferença de um empreendedor atual, que tem toda essa informação, que tem acesso à informação, e empreendedores antigos, que Sim. aprenderam de outra forma, que deu certo na época e vai continuar e tem aquela resistência. Ah, deu certo até agora, vai continuar dando, se não der também não deu. E tem essa. É esse pronto. É Gente, aquilo, né? Não consigo enxergar o que tem do lado. Bom, Dri, exato. foi uma delícia falar com você sobre todo esse assunto. Amei ter tomado rumo para empreendedorismo, porque eu gosto. Se deixar, a gente vai ficar aqui. Já falei, se deixar, a gente fica É um aqui. assunto que eu Eu gosto tenho também. intenção de abordar esse assunto em uma live, sim, com um empreendedor. Mas a gente vai ter que encerrar, porque está finalizando também o tempo da segunda parte da live. Você tem noção do que é isso? A gente ficou conversando aqui 2 horas Misericórdia. sobre. Rapidinho. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho? Olha, acho que menos que 5, uns 5 minutos. Gente, Eu espero que recomendo vocês esse livro tenham aqui, ó. gostado. Pra quem tá começando a empreender, quer saber do marketing.4, marketing digital. Isso aqui é ótimo, maravilhoso. Faça a leitura, leio. Acabou? Aquela, né? Rapidinho. Gente, um beijo. Foi ótimo falar com vocês. Sim, com vocês também. Eu espero ter respondido as perguntas de vocês. Se ficou alguma coisa assim, vasta, gente, pode ir lá Vai lá no no Insta da Instagram. Dri, Pode me chama chamar. Eu ela! respondo, não tem problema Tira nenhum, tá dúvida. bom? Tô aí pra isso. Pode ir lá chamar. E, ó, Não leia. corre no Realmente, gente, Google, super né? recomendo. Para ter Papai sua Kotler. teoria. Quê? Não corre no Google para tentar resolver, porque vai ter muita Não, teoria, uma procure um linguagem mais profissional, gente. técnica Procure um e não profissional. consegue Procure um entender profissional. nada. Foca Aquela aqui na velha, Adriele gente. e pede para ela. E agora é sério, gente. Esse livro aqui é maravilhoso. Papai Kotler, nosso pai do marketing, ele é maravilhoso. Se vocês puderem ler, tá? Ele é maravilhoso esse livro.
É Eu vou isso? pegar o Como seu tem? emprestado, querida. Aceita? A gente entra, a gente pode fazer uma segunda live Marketing 2 futuramente, para quem quiser, quem gostar, a gente pode Aí mandei mais perguntas. vir abordando assuntos diferentes, aleatórios do que a gente conversou hoje. E, gente, eu vou fazer mais uma live no sábado de uma coisa muito boa também, que é em participação com o Cats, com a assessoria do Cats, então vocês voltem aqui no sábado, que vai ser bacana também. Mas não vai ser de 2 horas, viu? Só para avisar. Ela é mais breve, mas não menos Deixa eu fazer importante. meio. Gente, Fala. brigadão, todo mundo que participou. Beijo, Dri, Obrigada, brigadão por gente. ter participado. Imagina. Tchau, tchau, gente. Vou deixar salva a live. Beijo, tchau, tchau. Ótimo, né? Maravilhoso.